Hoje eu vou contar sobre a minha primeira projeção astral lúcida que eu tive. Eu fui dormir, com dificuldade para dormir, rolava para cá, rolava para lá, como sempre. Eu olhei pro relógio, aí eu já desesperada, tendo que dormir, porque tinha que fazer um montão de coisa no dia seguinte. Aí, de repente, eu olhei para a parede, eu tava meio grogue já. Quase dormindo, naquele momento em que você tá acordada, mas já tá quase pegando no sono. Eu olhei para a parede e vi tipo um fio de luz assim se movendo. E hoje em dia eu sei que eu tava em estado de hipnagogia, que é quando a pessoa tá acordada, mas quase dormindo, aí ela começa a ver algumas coisas assim. Aí eu olhei para a parede, já mais para lá do que para cá. Eu vi essa luz e mentalizei meus mentores. Meus mentores, se forem vocês que estão aí, por favor, me faça dormir logo. E eu gostaria muito de sonhar com a minha mãe e com a minha avó para ver como é que elas estão. E olha, eu só pedi para sonhar, hein? Nem tava com intenção nenhuma de fazer projeção astral, mesmo porque eu nunca tinha feito, só tinha visto vídeos sobre o assunto, estudado um pouco. Aí eu fui pedir para os meus mentores permitirem, se puderem, para que eu pudesse ter o sonho com elas para ver como é que elas estavam. Aí assim que eu falei isso, eu senti que meu corpo pegou no sono, meu corpo físico pegou no sono, e na mesma hora, que foi quase que instantâneo, o meu corpo astral foi ativado. Eu senti na hora, foi uma coisa assim muito natural e instantânea, e espontânea também. Acordei no corpo astral já, não me desesperei, não senti sintoma nenhum de vibração, de estado vibracional, nada. Foi dormir e acordar no corpo astral. Aí eu fui, levantei da cama, olhei pra debaixo da porta. A porta, geralmente, ela vai até o chão, né? Quando eu acordei no meu corpo astral, eu olhei pra porta e tava faltando um palmo de porta ainda, como se a porta não fosse até o chão. E debaixo dava pra ver que a luz do corredor tava acesa, e a gente nunca deixa a luz do corredor acesa quando a gente vai dormir. Dessa vez estava, porque estava em outra dimensão, né? Depois eu concluí isso. Fui, levantei, nem olhei para trás. Não olhei para trás porque eu sabia que poderia ver meu corpo e isso não me agradava muito. Cheguei na porta, abri a maçaneta e já era outro cenário, não era aqui em casa, era outra dimensão. Assim que eu abri a porta do quarto, saiu 2 meninos sorridentes para me levarem aonde eu tinha que ir. Eu já sabia que eu estava ali para poder ver minha mãe e minha avó. Alguma coisa me dizia isso. A gente seguiu o corredor, era um lugar meio estranho, meio sinistro, barra pesada. No final desse corredor tinha uma salinha com alguns homens mal encarados, mas eles não mexeram comigo. Eles pareciam barra pesada mesmo, traficante, de máfia, mafioso, alguma coisa assim. Eles foram e me apontaram uma sala. Aí na parte direita tinha uma sala com 2 sofás, uma sala simples, mas meio sombria também. E nessa sala estavam 2 mulheres, e no caso eram minha mãe e minha avó. Num desses sofás estava a minha avó, só que ela não aparentava ser como ela tinha deixado a terra, quando ela tinha falecido. Minha avó faleceu com 60 e poucos anos e quando eu a vi, ela aparentava ter uns 20 anos ou menos. Alguma coisa me dizia que era minha avó, na verdade. Aí eu cheguei, a gente se abraçou forte. Aí eu olhei pro lado, pro outro sofá, tava a minha mãe deitada lá, como se tivesse inconscientes ou em transe. Ela não conseguia ver ninguém. Ela tava tipo como se ela estivesse sentindo muita dor. Ela não estava como ela tinha falecido, que ela faleceu num estado muito deplorável, porque ela faleceu de câncer, já estava terminal, entendeu? Já estava muito magrinha, sem cabelo. E ela não estava assim, ela estava como se ela tivesse antes de ficar doente. Não estava magra, estava normal assim. Só que o semblante dela, o rosto dela, parecia que ela estava sentindo muita dor e estava totalmente inconsciente, como se estivesse em transe mesmo, assim, com uma cara de sofrida. Ela não me viu.
Aí eu cheguei perto dela, sentei no sofá, ela deitada. Aí eu passei a mão no rosto dela assim, com ar de pena mesmo, de compaixão. Aí eu olhei pra minha avó e perguntei por que ela tá assim. Ela não soube responder, na verdade. Aí depois disso eu já me vi do lado de fora dessa casa, andando numa rua onde tinha algumas mesas nas calçadas com várias pessoas jogando entre si baralho, os vizinhos se reunindo para jogar, conversar. Aí eu ainda lúcida, eu tava muito lúcida nessa projeção. Em nenhum momento eu perdi a minha lucidez ali no meio. Parecia que eu tava com muita energia, eu tava me sentindo bem, apesar de eu ter visto aquele estado deplorável lá da minha mãe. Apesar de tudo, eu tava bem. Eu tava me sentindo bem e feliz por estar vivendo aquela experiência, entendeu? Porque eu sabia que eu tava ali numa projeção astral. Aí quando eu tava andando nessa rua, quando eu olhei pro meu lado esquerdo, tinha um rapaz do meu lado. Um rapaz alto, e ele tava com uma túnica até o pé, tipo um vestidão com os detalhes azuis. Aí eu olhei pra ele assim, fiquei surpresa e feliz ao mesmo tempo, porque eu parecia que eu conhecia ele de algum lugar, só que eu não lembrava da onde. Aí eu olhei e falei: oi, quem é você? Qual é o seu nome? Aí ele, com um olhar terno e sorrindo, ele falou: ah, meu nome é Décio. E em nenhum momento eu me senti uma energia pesada ali perto dele. Eu acho que ele era um mentor, na verdade. Parecia que eu já conhecia ele, só que eu não lembrava da onde, cara. Eu conhecia realmente ali. Agora eu não lembro, mas como lá minha consciência estava expandida, eu acho que eu conhecia ele sim de algum lugar, só que eu não lembrava da onde. Aí depois disso, a gente foi andando, tinha uma mulher meio doida, mais na frente, na rua, falando coisas sem sentido, assim, como se fosse louca, falando sozinha, apontando a gente. Aí depois daí eu fui perdendo a minha lucidez e acordei no corpo.